Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. E paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa terceira lição deste trimestre, no Evangelho de João, o Evangelho do Filho de Deus. A nossa segunda lição, terceira lição, tem como assunto Conversa com Nicodemos sobre o novo nascimento, em João capítulo 3. A leitura bíblica com todos está no Evangelho de João capítulo 3, versículos 1 a 21. Verdade prática nos diz que a única forma de ingressarmos no céu é através do novo nascimento. O texto áureo está em João capítulo 3, versículo 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Antes de prosseguirmos para o comentário da lição, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Compartilhe este vídeo também com seus amigos, parentes, irmãos em Cristo. Espalhe a boa semente aos corações. Na introdução do comentário, lemos que o novo nascimento é a mais importante e mais urgente necessidade de sua vida. Jesus é enfático, ou seja, ele não deixa uma segunda opção. Importa-vos nascer de novo, ou em outras traduções, necessário vos é nascer de novo, ou ainda, vocês têm que nascer de novo. Sem o novo nascimento, sua vida é vã, sua esperança é vã, sua religião é vã. Do capítulo 3 a 5 de João, o Senhor Jesus tem uma série de conversas transformadoras, nas quais ele instantaneamente chega ao coração dos indivíduos com histórias de vida e necessidades diferentes. Nas lições 3, 4 e 5 falaremos sobre Nicodemos, no capítulo 3, a mulher samaritana, no capítulo 4, e o oficial romano, no capítulo 4 também, e o homem no tanque de Betesda, capítulo 5. Primeiro tópico: necessidade do novo nascimento. O encontro de Nicodemos com Jesus está logicamente conectado ao contexto imediatamente anterior, no qual Jesus demonstra certo receio sobre a fé daqueles que creram somente porque viram o Senhor operando milagres. Qual o milagre que vemos? O milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia. Nicodemos era uma dessas pessoas que creram porque viram. Isso era bom? Sim. Mas ainda não era o que o Senhor Jesus queria. Ele quer pessoas que possam crer sem ver. Nicodemos vai visitar Jesus à noite, talvez por temor de ser visto em público com ele. Porém, como destaca o teólogo Carson, a noite de Nicodemos era mais escura do que ele pensava. Então, ele ter ido procurar Jesus à noite também é um símbolo de que ele estava nas trevas. Ele estava coberto pela escuridão. Apesar de toda a sua religiosidade, o mestre da lei foi surpreendido com as palavras de Jesus. É bem provável que ele tenha se perguntado o seguinte: por que precisamos nascer de novo? Afinal, Nicodemos não era qualquer pessoa. Ele era membro do Sinédrio, e para chegar nessa condição, era necessário não apenas uma vida de boa fama, uma reputação ilibada, uma ficha limpa, mas também conhecimento bíblico e teológico. Primeiro item do primeiro tópico: fé superficial. Este, ou seja, Nicodemos, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Algumas pessoas, ao verem os milagres de Jesus, foram atraídas com uma fé apenas intelectual ou emocional e creram nele. Nicodemos foi a Jesus admirado pelos milagres que o mestre praticava. Isso levou Nicodemos a reconhecer que Jesus era vindo de Deus e que Deus estava com ele. Mas essa fé não é suficiente para a salvação da alma.
Quando Nicodemos se aproximou de Jesus, tecendo-lhe os mais altos elogios, Jesus desviou o assunto para uma necessidade mais urgente. Jesus não se deixou cativar pelos elogios de Nicodemos. Ele foi direto ao ponto, mostrando a Nicodemos: você tem que nascer de novo. É a necessidade de transformação de sua vida através do novo nascimento. E Jesus deixa claro: sem o novo nascimento não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus era uma realidade aguardada pelos judeus daquela época e também pelos judeus religiosos dos dias atuais. Seria o céu na terra, o paraíso na terra. Seria Deus em pessoa reinando aqui. Acontece que Jesus está deixando claro para Nicodemos: vocês estão aguardando o reino de Deus? Ótimo, isso é bom. Mas vocês não vão poder fazer parte dele a menos que nasçam de novo. O segundo item fala da inclinação contra Deus. Você jamais desejará conhecer Deus se o próprio Deus não provocar essa sede em você. A inclinação da sua carne é inimizade contra Deus, ou seja, a nossa natureza humana, ela não quer conhecer mais a Deus, ela não quer se aproximar mais de Deus, ela quer se afastar de Deus. Os maus desígnios vêm do seu coração, mas não o desejo de ser salvo. É por isso que a pessoa só pode ser salva se antes Deus, através do seu Santo Espírito, convencer a pessoa que ela é uma pecadora, que ela está perdida. Ninguém que não está perdido deseja ser salvo. Você não pode mudar sozinho ou dar vida a si mesmo. Se você for deixado à própria sorte, perecerá. Para ser salvo, é preciso que um poder do alto lhe dê vida, assim como Deus chamou à existência as coisas que não existiam. Dar vida é uma prerrogativa divina e apenas divina. Apenas Deus é a fonte da vida. Terceiro item: única forma de entrar no reino de Deus. Ao ouvir que precisava nascer de novo, Nicodemos não conseguiu conceber a profundidade das palavras de Jesus. Talvez ele, como jovem rico, achasse que já cumpria todos os requisitos para entrar no reino de Deus. Para o homem natural, as coisas de Deus são loucuras incompreensíveis. De um modo geral, o pensamento judaico-religioso daquela época entendia que eles já estavam bem com Deus. Achavam que não precisavam mudar em nada para se aproximar de Deus. Mas Jesus é categórico: necessário vos é nascer de novo. Se mesmo Nicodemos, com seu vasto conhecimento bíblico, talentos, entendimento, posição e integridade, não podia entrar no reino prometido em virtude de sua posição e obras, que esperança há para quem procura salvação por essas vias? Que esperança há para quem quer entrar no céu, fazer parte do reino de Deus, apenas porque tem dinheiro, tem posição, tem talentos, tem inteligência, conhecimentos? Não tem a menor condição. Pelo nascimento natural, as pessoas tornam-se membros de uma família terrena, mas para que elas se tornem membros da família de Deus, para receberem a natureza espiritual, que é o único meio de ser admitido em seu reino, faz-se necessário um nascimento do alto. Então veja que esse novo nascimento, ele não é material, ele é espiritual. Ele não vem da terra, ele vem do céu. O outro nascimento, o que nós passamos, é um nascimento natural. Jesus está falando de um nascimento sobrenatural. Segundo tópico: condições para o novo nascimento. Neste ponto, o Senhor Jesus confronta o orgulhoso mestre Nicodemos e o instrui a respeito das condições de um autêntico novo nascimento. Afinal, o que é nascer de novo? Primeiro, reconhecer os pecados. Nicodemos relutava em admitir-se como pecador, uma vez que era quase impensável que um orgulhoso fariseu admitisse tal realidade. Os fariseus, eles se viam como a elite religiosa do seu tempo, a nata da nata. A palavra fariseu, na linguagem hebraica, significa separado. Separado no sentido de pessoa santificada, separada do pecado. Então era impensável que eles se vissem como pecadores. Somente aqueles que sabem que foram inoculados por um veneno mortal chamado pecado é que correm desesperadamente para Deus, clamando por misericórdia. Sim, o pecado é um veneno.
E enquanto a pessoa não reconhece que precisa do antídoto, ela não buscará a Deus. Ela pode buscar a Deus por outras coisas, porque ela quer ser curada, porque ela quer dinheiro, fama, posição, bênçãos materiais, mas não para ter salvação. Somente quando a pessoa reconhece que é um pecador e que está perdida, é que ela corre em busca de salvação. O céu não é apenas nosso destino, mas também a nossa origem. Não nascemos não do sangue, da vontade da carne ou da vontade do homem, mas de Deus. Preste atenção, não está o nosso comentário da lição aqui dizendo que nós somos pré-existentes, ou seja, que nós já existíamos numa esfera espiritual, celestial, antes de vir a este mundo, ou seja, que nós temos uma vida passada espiritual. Não é isso que o nosso comentário da lição está dizendo. Está dizendo que a nossa origem é do céu pelo motivo de que do céu é que veio o novo nascimento para nós. Nenhum ser vivo pode operar em si mesmo esse novo nascimento, assim como nenhum morto pode dar vida a si mesmo. Só o Espírito pode abrir nosso coração, convencer-nos do pecado, regenerar-nos, batizar-nos no corpo de Cristo e selar-nos para o dia da redenção. Sem a purificação da alma, operada pelo Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo é comparado ao vento por Jesus. Por quê? Não podemos explicá-lo, mas podemos senti-lo e podemos ouvir sua voz. Ou seja, nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir os seus efeitos. O Espírito Santo sopra onde e em quem jamais sopraríamos. Ele sopra em todos os lugares, na rua, na boate, no campo de futebol, no botequim, no lar, na igreja. Quantas e quantas pessoas estavam no meio da perdição, no meio de uma festa mundana, em um botequim, algumas até muito bêbadas, e Deus falou aos seus corações: sai daqui, vai à igreja, a tua família está lá te esperando. E essas pessoas atenderam a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, foram à igreja e se converteram. Ele sopra onde quer e como quer. Mas o que é o novo nascimento? É esse o nosso tópico. A condição, a segunda condição: crer na morte de Jesus. Não basta a pessoa reconhecer que ela é um pecador. Muitas pessoas reconhecem que são pecadoras e buscam alguma maneira de se salvar sem Jesus. Então, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, disse Jesus. Nicodemos, enquanto confessa, reconhece que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus, não estava pronto a aceitá-lo como Deus, como Salvador. Nicodemos expressava a ideia que muitas pessoas têm hoje em dia. Jesus foi um grande mestre, talvez até um grande profeta. Ensinou sobre o amor, a compreensão, a tolerância, as coisas boas e positivas, mas só. As mesmas pessoas que reconhecem Jesus como um grande mestre, às vezes não o reconhecem como Salvador e muito menos como Filho de Deus, como Deus. Jesus deixa explícito o propósito de ser levantado. Aqui ele fala: o Filho do Homem será levantado, já se referindo à sua morte na cruz. Qual é este propósito? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Não é fácil crer em Jesus. Não é fácil crer que um homem que viveu entre nós há 2000 anos atrás seja o Salvador, seja o Filho de Deus. Ainda mais considerando que este homem foi morto como um bandido, como um malfeitor, como um rebelde contra Roma. Crer dessa maneira é muito difícil. Então, quando Jesus fala para crer nele, não é uma tarefa fácil. Jesus faz referência a um episódio com o povo de Israel no deserto, quando este se insurgiu contra Deus e o provocou à ira. Está lá em Números capítulo 21. Deus, naquela ocasião, mandou serpentes venenosas que matavam as pessoas. Desesperado, o povo rogou a Moisés, que intercedeu pelo povo de Israel. Quando Jesus usa esta analogia, ele está passando a seguinte mensagem: que a humanidade inteira, assim como aqueles israelitas do passado, foram mordidos pela serpente chamado Satanás. O veneno que é instilado em suas veias é o pecado. Naquela ocasião, em Números 21, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, ou seja, uma imagem de escultura.
mas não era para ser adorada. Era para que todo aquele que a olhasse seria curado imediatamente. E assim aconteceu. Todas as pessoas que olhavam para aquela escultura de uma serpente feita em bronze eram curadas. E para que ficasse mais fácil que as pessoas vissem, Moisés colocou aquela serpente de bronze em cima de um pedaço de madeira bem alto. Ou seja, ele levantou a serpente no deserto. Jesus está dizendo então, assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado. Em outra ocasião ele disse, quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. O que quer dizer isso? Ele já estava apontando para a sua crucificação. Da mesma forma, Deus providenciou-nos um remédio na pessoa de seu Filho. Somente os que se reconhecerem pecadores olharão para Jesus como Deus Salvador. Ao ser levantado na cruz, ele assumiu o nosso lugar como nosso Redentor, como nosso Remidor. O que era o Redentor ou Remidor? Era aquele que vinha pagar a dívida de quem estava devendo. Um parente, um amigo que vinha resgatar aquela pessoa. Jesus é tudo isso. Deus lançou sobre ele todos os nossos pecados. Quando olhamos para Cristo, quando cremos nele, confiamos no que ele fez por nós, então somos salvos e recebemos a vida eterna. Aí acontece o novo nascimento. O reino de Deus pode ser visto ou adentrado por intermédio da obra salvadora de Cristo na cruz, recebida pela fé. E vamos agora à terceira condição para o novo nascimento, mudança radical. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já se passaram e se fizeram novas. A palavra novo aparece muitas vezes no Novo Testamento, nos livros que vão de Mateus a Apocalipse. E eles carregam dentro de si um significado muito especial. O termo grego que é utilizado para novo é kainos. É o que é utilizado em nova aliança, nova criatura, tudo já se fez novo. O que significa esse termo grego? Com respeito à forma, significa algo feito recentemente, algo não usado, algo novo no sentido de nunca ter sido utilizado. Também significa com respeito à substância, significa algo de um novo tipo, sem precedente, ou seja, algo inédito. Algo que ao mesmo tempo foi feito há pouco tempo e que é inédito, diferente do que já existia. Essa é a ideia que Deus quer transmitir para nós quando fala em nova aliança, nova criatura. E é isso que Jesus passa para nós quando fala de nascer de novo. Não é simplesmente um nascimento feito há pouco tempo, mas é um nascimento diferente do antigo. Ocorre uma transformação de dentro para fora, que implica ter um novo coração, uma nova mente, um novo nome, uma nova família, uma nova pátria, novos desejos, novos gostos, novas preferências, novos temores. Uma nova visão de mundo, uma nova cosmovisão, transformada por Cristo e atualizada pela sua palavra. Jesus deixa claro para Nicodemos que uma pessoa só pode ver o reino de Deus se o Espírito Santo implantar em seu coração a vida celestial. A salvação implica uma mudança radical. Muitas pessoas confundem a verdadeira do novo nascimento. Então vejamos a seguir o que não é o novo nascimento. Primeiro, não é ser bem-sucedido. Seu dinheiro não pode lhe garantir um lugar no céu. Nicodemos era rico, era bem de vida, mas não podia comprar a salvação de sua alma. Segundo, ter conhecimento bíblico. Nicodemos era mestre da lei, mas não estava salvo. Há muitas pessoas que conhecem a verdade, mas nunca foram transformadas por essa verdade. Também não significa ser religioso. Os fariseus davam mais atenção às observações externas da lei do que à transformação interior do coração. Acreditavam numa salvação pelas obras. Alguém pode questionar, mas o crente que está salvo, ele também não pratica boas obras? Sim, mas ele não pratica para ser salvo. Ele pratica porque agora ele já é salvo. Nicodemos mantinha uma vida moralmente irrepreensível, mas ele não estava salvo. Vamos ao terceiro tópico, resultados do novo nascimento.
A comparação que Jesus faz da obra do Espírito Santo com o vento nos ensina, outro sim, que muitas vezes não conseguimos entender essa obra, mas podemos ver seus efeitos. O vento, ele é de uma certa forma imprevisível. Ele pode mudar de direção sem aviso prévio, numa época e num momento em que ninguém esperava que isso acontecesse. Assim também é o Espírito Santo. Embora algumas vezes não consigamos entender como o Espírito Santo trabalha, podemos ver seu efeito na vida dos convertidos. 3 resultados são destacados por Jesus no texto em tela. Primeiro, livramento da condenação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único de seu tipo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma condenação inexorável para todos aqueles que permanecem em seus pecados. O salário do pecado é a morte. Aqui o que o nosso comentário da lição está lembrando é que todos já nascemos condenados. Todos, não importa o que façamos, já nascemos condenados ao inferno. Porque todos nascemos pecadores. Nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores. Já chegamos neste mundo carregando conosco o veneno do pecado em nossas vidas. Contudo, quando você olha para Jesus e o recebe como seu Salvador, essa condenação é cancelada, porque o justo morreu pelo injusto. Como seu substituto, ele sofreu a penalidade que você deveria sofrer. Ele morreu em seu lugar, e agora você está livre de condenação. Seu amor, o amor de Jesus, o amor de Deus, é oferecido a todas as pessoas livremente, plenamente, honestamente e reservadamente, mas unicamente através da redenção que há em Cristo. Ou seja, uma pessoa pode reconhecer que é pecadora, ela pode reconhecer que Deus a ama, mas se ela não confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, ela não será salva. Porque somente através de Jesus podemos ser salvos. Outro resultado do novo nascimento é a garantia da vida eterna, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aqueles que foram amados por Deus e creem no seu Filho, em vez de condenação, recebem vida eterna. John Riley diz que sem fé não há salvação, mas pela fé em Cristo, o mais vil pecador pode ser salvo. Este jamais perecerá eternamente. Assim como a morte era afastada daqueles que olhavam para a serpente de bronze, os pecados são perdoados daqueles que creem no Filho de Deus. Concordo com Werner de Boer quando ele escreve: quem não quer aceitar o ato redentor de Deus na entrega do Filho, está forçosamente sujeito ao juízo, ou seja, a pessoa não tem como se salvar rejeitando a Jesus. E, consequentemente, já está julgado, ainda que isso venha a ser definitivamente manifesto apenas naquele dia diante do trono. Ou seja, a pessoa sem Cristo, ela já está condenada. Mesmo que esta condenação só vá ser prolatada, confirmada no futuro, mas ela já está condenada. O terceiro item nos fala de mais um resultado do novo nascimento, a caminhada na luz. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas, ou seja, questionadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqueles que nascem de novo e creem no Filho de Deus têm mudado não apenas o seu destino, mas também o seu estilo de vida. É como se fosse uma viagem. Quando cremos em Jesus, não é apenas o destino que vai mudar, mas também o caminho que nós seguimos. Antes nós seguíamos num caminho em direção à condenação. Agora nós seguimos em outro caminho em direção à salvação. Agora, as pessoas que vêm a Cristo, aceitam o Filho de Deus, não amam mais as trevas. Seu prazer está em Deus. Seu deleite está em fazer a vontade de Deus. Essas pessoas agora têm uma nova mente, um novo coração, uma nova vida, novos gostos, novas preferências, novos desejos. Passaram das trevas para a luz. Não vivem mais em pecado, mas têm prazer em Cristo, a luz que ilumina todo ser humano. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Cada batida de seu coração é uma nova oportunidade para você aceitar o convite de viver plenamente a fé em Jesus. Hoje é o dia. O novo nascimento é para cada pessoa hoje.
Temos aqui o resumo da nossa terceira lição do Programa de Educação Cristã Continuada. E na sua escola bíblica dominical, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo e espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.